na pandemia seria bom ter tido o coronavírus. Aí tem órgão pra tudo quanto é merda. Tem umas coisas no Brasil que eu não entendo. Tipo assim, mesmo sendo liberal, você fala assim, cara, vamos começar a cortar a máquina pública por onde? Já sei, pelo armazém de grãos. Não é lá, da ideia muito inteligente. Aí você pode... Porra! Um pouquinho antes da pandemia ainda. Então, mas a gente pode começar a cortar de tantos lugares, né? Os caras têm tanta coisa pra mexer, acho que tem tanto penduricalho, tanta aposentadoria de gente safado, tanto, sei lá o quê. Vamos cortar o armazém nem é tão caro. Mas isso aí não é interessante pra eles. Você sabe por que antes não oscilava tanto e por que agora oscila? Manda. O Brasil tinha um órgão regulador que ele aproveitava o seguinte. Esse órgão era muito interessante do ponto de vista específico. Uma empresa privada poderia fazer isso, inclusive. Que é assim, no ano que a safra era muito boa, os preços iam cair muito, o produtor ia tomar muito prejuízo. Aí o que o governo fazia? Ele comprava aquilo porque estava muito barato aqueles grãos. Então eles tocavam. E aí no ano que a safra era muito ruim e os preços estavam muito altos, então, né, eles iam lá e vendiam isso para dar conta da demanda interna. Então existe um órgão público responsável por fazer isso. É óbvio que, né, isso tinha um custo e etc, para fazer esse gerenciamento, tinham funcionários. Aí desmancharam esse órgão no Brasil. E aí os preços começaram a oscilar um pouco mais e não teve uma absorção interna, né, do mercado, porque o mercado ele acaba não pensando estrategicamente nesse sentido. E aí acabou que ficou assim. E o detalhe é que uma empresa poderia muito se beneficiar desses ciclos, né? Normal, o mercado financeiro faz isso sempre. Para o produtor, por exemplo, né, quando o produtor rural vai plantar ali para colher, ele não fica completamente à mercê dos preços do mercado. Hoje em dia você faz o quê? Você faz um hedge, que é um sistema financeiro. Então, um hedge é um seguro, por exemplo. Então, ele fala, olha, eu tenho o direito de vender, imagina você no supermercado, eu tenho o direito de vender um saco de arroz a R$20. Se o saco de arroz estiver a 10, ele tem direito de vender a 20. Se o saco de arroz estiver a 30, ele deixa para lá o direito dele e vende a 30 do jeito que tá. Dessa forma, ele garante que pelo menos os insumos que ele teve, né, o custo do insumo, o custo dele plantar, colher, da equipe, o maquinário, pelo menos aquele custo está coberto para que ele não tome um prejuízo no ano específico. Isso é chamado de hedge. E você mesmo, como cidadão de casa, você consegue fazer isso, né? Você poderia fazer isso por café se você quisesse. Não que vai compensar, né? Porque o volume é pequeno, mas você conseguiria proteger, por exemplo, se é dono de uma cafeteria, já muda. Porque você pode se proteger contra a evolução do insumo. Para empresas pequenas, você tem ali, por exemplo, um gasto de 30 mil com um grão de café. Quem mexe com café e tal, tem um gasto de 30 mil. Você pode executar um contrato, seja no Brasil ou lá fora, um OTC, você executa um contrato, se o café subir demais, a sua cafeteria, né, ela vai ter um prejuízo na hora da compra, mas você consegue manter o mesmo preço e fuder seus concorrentes. Olha que delicinha, não é isso? Se o Brasil tivesse mais conhecimento de mercado financeiro, né, o cidadão comum, seria muito bom nesse sentido. Engraçado você falar um exemplo meio nada a ver. Eu fui numa loja aqui em Goiânia, né, em Campinas, o pessoal fazia hedge com mercadoria do Paraguai. Em dólar. Eles compravam a mercadoria antecipada no preço do dólar. Era um hedge, só que eles nem sabiam. É um hedge natural. Eles tinham um estoque de PlayStation futuro. Mas aí muda o modelo e aí o hedge deixa de existir, né? Porque aí você esqueceu de combinar com os russos. Não, pô. É o jeitinho brasileiro aí, ó. Jeitinho brasileiro. Mas não tem como, esqueceu de combinar com os russos. Veio um modelo, fudeu. Mas na linha do lançamento, né? Acabou de lançar e os caras já já antecipadaço. Aí faz sentido. O Vinão 000, né? Falou, nossa, mas arroz dura quanto tempo? Cara, sei lá, dá pra durar, ó, juro pra você, esse de supermercado que você tem aí, se você proteger ele na garrafa direitinho pra não dar caruncho, né, tem que ter o armazenamento correto, porque daqueles bichinhos, ele, cara, 10 anos vai tranquilo, sério mesmo, alimentos secos, né? É, seco, isso, só não pode entrar em contato com a umidade, né? Se não tiver nenhum tipo de água, embalada a vácuo, mas você tem os lugares certos de colocar isso, é um silo, né, você produz um lugar que ele pega a luz do sol na temperatura adequada, dentro dos arredores, ele mantém, né, um lugar bem seco mesmo, você tem um negócio que tira a umidade. Não é assim, né? Você vai pegar no seu quintal e fazer. Mas é esse o ponto. O favelado na B3 falou, quem desmantelou esse órgão público? Fala dele, fala. Quem desfez o órgão? Cara, eu não lembro se foi o Temer ou... Não tenho certeza dessa informação. Deixa eu pesquisar aqui pra te falar. Mas foi recente agora? 2015? Não, é por aqui. Aqui. Quem desfez os armazéns brasileiros de grãos? Mas isso aí, cara, não é uma política que alguém tenta fazer, não é que... Conab era o nome do negócio. Quando foi fechado? Quando fecharam a Conab? Isso aí é uma política de Estado, né, que deu errado. Ela ficou foi em 2018, eles encerraram esses 27... Em 2016 e 2018 teve a modernização e aí encerrou em 27 unidades de armazéns. Mas o governo mesmo pode utilizar modelos de contrato. O governo não precisa guardar
o silo mesmo. Eu até concordo que existem maneiras do governo fazer via mercado financeiro. Raul, mas aí não teria um risco natural via mercado financeiro da produção mesmo ser ruim? Teria, mas se você tem a proteção do preço, o governo pode comprar para abastecer o território nacional. É muito complicado você falar no Brasil, né? Eu sou liberal, vocês sabem que eu defendo o mínimo de intervenção possível na economia, então até concordo, não existiu o órgão. Mas o problema é que o Brasil não tem uma economia natural, ele tem uma economia toda artificial, e aí como a economia já é artificial, eu acho que aí você precisa de órgãos artificiais para controlar a economia artificial, né? Porque não funciona muito bem no livre mercado uma economia que já é influenciada. Mas eu não estava tentando fazer política, não. Eu só falei sobre isso. E o órgão retomou até a coisa de estoque, acho que agora no governo Lula ele achou importante, né? Por conta do que a gente tinha passado pelo problema da pandemia. Na pandemia seria bom ter tido o Conab. Aí tem órgão pra tudo quanto é merda. Tem umas coisas no Brasil que eu não entendo. Tipo assim, mesmo sendo liberal, você fala assim, cara, vamos começar a cortar a máquina pública por onde? Já sei, pelo armazém de grãos. Não é lá, da ideia muito inteligente. Muito aí você pode... Porra! Um pouquinho antes da pandemia ainda. Então, mas a gente pode começar a cortar de tantos lugares, né? Os caras têm tanta coisa pra mexer, acho que tem tanto penduricalho, tanta aposentadoria de gente safado, tanto, sei lá o quê. Vamos cortar o armazém, nem é tão caro. Mas aí não é interessante pra eles mexer nisso. E dá pra ter até lucro, o governo pode espredar a gente ainda. Fazer a Conab espredar a gente. Exatamente por esse viés é um pouco mais complicado também ver o peso de relevância de onde o Lula quer se beneficiar. Porque você falou aí, se ele abaixar o preço do alimento, naturalmente a popularidade dele sobe. Pode guardar pra Conab nas eleições. Com certeza não tem eleitoral. Com certeza eles não têm nem um controle real. Tem. Aí lógico que tem. A Conab, você vai descobrir no ano que vem. A Conab, 3 meses antes da eleição, lá o arroz 30%. Eu tô esperando esse viés aí pra xingar, galera. Mas o populismo é a política geral mesmo, né? O favelado do BT falou, por que não deu certo? Como assim, por que não deu certo? Funcionaria no caso da nossa comunidade real estivesse indo bem? Então, mas não é que não deu certo, o órgão funcionou e atuou por bastante tempo. O problema é que ele não tinha. O que não ficou comprovado na época da Conab era a real eficácia da Conab em fazer o que ela deveria fazer do jeito certo ali, né? É porque é isso, quando você tem um órgão que ele é controlado pelo governo, em vez de você usar o estoque regulatório no ano que deveria, numa crise eventual de água ou de qualquer coisa, você vai utilizar isso no ano eleitoral ou na crise? Fica difícil. Você entende por que é foda? É você dar a raposa pra controlar o galinheiro. Não é que a ideia é ruim. Gente, boa parte das ideias do Estado, elas são ótimas. O que falha é na execução. Se você pensa assim, porra, o princípio fundamental da coisa, ele é sempre genial. Quando você vai olhar, você fala assim, caralho, como é que ninguém pensou nisso? O problema é a praxis. Por exemplo, aposentadoria. Quando você olha, conceito da palavra, porra, puta oportunidade foda. Eu lembro que na escola, eu senti que eu morava na Suíça quando eu vi essa aula. Os professores começaram a explicar, e aí o cara vai e escreve no quadro, né? Porra, a gente tem uma expectativa de vida de X, você tá ali, ao mesmo tempo que você tá aprendendo biologia, nasce, cresce, reproduz e morre, você tá aprendendo aposentadoria, porque não existe mais isso, né? Mas antigamente existia uma matéria que ensinava isso pra gente, já não teve. Na sua vez, parar de ensinar porque tava dando merda. E aí o negócio é o seguinte, eles chegavam lá e explicavam pra gente assim, olha, toda vez que você trabalha, você vai contratado, o governo pega um pedacinho do seu dinheiro e guarda. Aí eu fiquei, caralho, velho, genial isso, porque aí eu tô trabalhando, faço 18 anos, eu sou novinho. Aí vai pegando os pedacinhos, aí quando você fica velho, o dinheiro que ele acumulou, porque ele pegou um pedacinho de cada mês, ele vai te devolvendo. Você morre um pouco antes, porque todo mundo morre um pouco antes do que eles tinham pegado, eles pegam mais. O que sobra, eles explicavam assim, você pega a galera que nasceu com deficiência, os idosos, que não trabalharam, que não tiveram condição. Eu falei assim, caralho, cara, isso aqui, velho, isso aqui, o cara que pensou nisso, eu queria dar um beijo no cara. Eu falei, cara, esse cara é um gênio, salvando os idosos. E aí você ainda se sente com o seu dever cívico cumprido. Você fala, eu vou crescer, vou trabalhar e vou ajudar os idosos, né? Vou estar fazendo aqui. Na prática. Na teoria é tudo romântico. Na prática, o que os elementos fizeram? No momento de criar o benefício, eles não esperou para acumular dinheiro de ninguém. Eles criaram o benefício já pegando o salário da galera que estava viva e dando para os aposentados. Aí você pensa, Raul, mas não dava tempo de preparar, exato. Só que aí agora o que a gente tem? Antigamente, para cada 12 pessoas em atividade, a gente tinha um encostado. Agora a gente tem 6 para 1 encostado. Só que a população brasileira em 2050, ela para de crescer, a gente vai estar tudo velho e não tem jovem, porque o povo parou de reproduzir. Quantos filhos sua mãe teve? Quantos filhos sua avó teve? Quantos filhos você tem? Digita aí pra mim. Mãe, avó,
mãe, eu. Você vai perceber o probleminha que a gente tem. Tabela regressiva de o filhos. pequeno problema que a gente Avó, tem. 14. Quando a gente chega no final da linha, pai de pet. O que você tem E o contra, foda é que pai? Bulldog não paga. Bulldog não paga INSS. Ah, dá pra colocar Foda isso. CPF nos meus pets já, pô. Já tem país que cobra. A Alemanha cobra imposto por Nós pet. estamos numa A linha gente teve muito uma notícia tênue. disso. Ah, já também, a não gente tá teve? cobrando também. Nós estamos num Alguns lugar meses muito atrás teve uma notícia sensível. sobre isso, não teve? Vai começar a cobrar. Mas eu acho até bom isso aí. Esse povo que tem pet tem mais é que se fuder mesmo. Agora nós já estamos num lugar sensível. Mas eu acho sério. Eu acho sério. Quer ser pai de pet, vai gente pagar queria chegar. tributo. É que eu queria chegar. Eu até tenho os pets, mas eu vou... Eu também tenho. Mas tem que pagar. Tem que pagar. Eu sou a Vocês favor. fizeram o CPF deles? Não. Porra, tem que pagar. Porra, não tem que pagar, entra no não. Gov Tem 6 lá, cachorros, pô. cara. Passa- Olha aí, Vai acabar comigo. avó Tá fazendo. 11, pai 2, eu 0. Isso. Tá Aí. na Cara, média. muito É isso aí, difícil. Tá na média. Então, assim, o que a gente vai percebendo é que essas iniciativas, elas começam muito bem no Brasil e elas se encaminham para um lugar que necessariamente é ruim, né? Então, quando eu falo da Conab, não tô falando que a ideia é ruim. Quando eu falo da aposentadoria, não tô dizendo que a ideia é ruim. Eu tô falando que a execução, né? No mundo dessas coisas já é meio a caralho e no Brasil ela é... É um conflito de interesse, né? Ganância. Não é nem todo ser humano é assim. Se der você pra fazer lá, você também faz. Não tem como, cara. Você tem uma eleição pra disputar. Tá lá no ano eleitoral, você tem uma eleição pra fazer. Aí você tem uma máquina ali que pode baixar o preço dos alimentos. Você vai falar que não. Eu vou pensar na crise. Você jura? Tá faltando 3% pra você ganhar a eleição. Porque no Brasil a eleição é 50-50 quase. Tá faltando 3%. Sua popularidade subiu 2% com a última queda de 5% no arroz. Você não manda cair 20% ou não? Aí fica difícil. Cara, não tem como. Esse negócio da coisa pública, ela é feita pra dar errado. Não tem jeito. A coisa que é pública não é de ninguém, gente. Isso aí não tem jeito. Então, assim, o que eu pego, né, que eu falo sempre pras pessoas que eu não consigo acreditar no viés das pessoas que dizem assim, ah, não, vai dar certo se a gente deixar mais coisa na mão do Estado, menos coisa na mão das empresas. É porque é tudo a mesma coisa, na verdade. Os empresários fariam a mesma coisa. Não é que os empresários são melhor que o governo. Eu sou a favor de tirar o poder das pessoas conseguirem mexer nessas coisas, porque não tem como. Quando você vai pra realidade, pra praxis da coisa, fica muito difícil. Você começa, por exemplo, a revolução dos trabalhadores agora. Daí tem os trabalhadores que vão virar os políticos. Daí os trabalhadores vão virar os políticos e vão controlar a máquina pública. Daí a gente tem a nova classe política, né? Então não tem como, não existe. Quando você pega a máquina na mão, o ser humano, ele gosta do poder, ele é muito afeito ao poder. É muito difícil o cara largar e falar, não, eu vou perder a próxima eleição porque eu sou muito honesto pra ganhar. Não tem como, pô. Eu sou honesto demais pra ganhar. É difícil, cara. É difícil. Deve ter uma meia dúzia ali que fala, porra, nossa, eu sou o salvador da pátria. Ok, mas aí os outros batem nele, espancam ele e tiram ele de Não lá. vai chegar longe. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, reclame aqui, Jus Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, ah, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou, se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer pra mim te ensinar a investir aí.